Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar e muito no nosso trabalho, isso vai ajudar e muito em nosso crescimento e para nós é muito importante. Não é inscrito? Se inscreve no canal, acione o sino e deixa aí o seu like. Vamos às notícias, eu tenho muita coisa para falar. Começar falando sobre o dia de ontem, Dia das Crianças. O Flamengo preparou homenagens para os jogadores da categoria de base inferior, ou seja, sub-10, sub-9, sub-12, a molecada mais nova. E o Arrascaeta, o Samuel Lino e o Saul foram lá fazer um treino com essa molecada. Com certeza um dia muito especial para eles. Quem também promoveu uma festa muito grande numa comunidade em Realengo foi o Wallace Ian. O jogador postou ali nas suas redes sociais dizendo que estava ali promovendo uma festa para as crianças e mostrando também essa parte social. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre a Conmebol, porque o negócio é o seguinte, a situação no Peru, ela tá tomando um tamanho cada vez maior e a Conmebol pediu ao governo do Peru garantias de segurança para que possa acontecer a final da Libertadores na cidade de Lima no dia 29 de novembro. Há uma preocupação muito grande por conta da entidade máxima do futebol sul-americano se o Peru será um país receptivo para as equipes na final da Libertadores, uma vez que está acontecendo muito protesto, está acontecendo muita coisa por lá. Então, por conta disso, a Conmebol já definiu um plano B, um segundo país, uma segunda opção, onde ela pode mandar a final da Libertadores, que é a cidade de Assunção, no Paraguai. A Conmebol já tem Assunção ali como plano B, até porque já tem estrutura hoteleira para os clubes, tem um hotel em frente à sede da Conmebol, tem estruturas para treino, tem lá o Defensores del Chaco, tem alguns outros estádios também na cidade de Assunção, e aparece a Assunção como o plano B. Fica próximo do Brasil, fica próximo da Argentina, fica um pouco mais distante do Equador, caso a LDU passe para a final, é o que eu quero, que passe o LDU e que ele derrube o Palmeiras, mas fica um pouco mais distante do Equador, mas assim, seria uma segunda opção para a Conmebol caso o Peru não fosse viável. A situação política no Peru está muito complicada, muito protesto, muita coisa acontecendo e a Conmebol está com um sinal de alerta ligado. Faltando pouco mais de um mês para a final da Libertadores, existe sim essa preocupação. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas nós tivemos no Peru em 2023 ou 2022, na partida entre Flamengo e Sport Cristal. E essa partida, foi Flamengo e Sport, foi 2022, era o Paulo Souza o treinador. Essa partida, especificamente, não aconteceu. Não sei se vocês vão lembrar, não aconteceu não, aconteceu de portões fechados. Tava tendo uma onda de protesto no país, aí o governo ordenou que o jogo não acontecesse. Aí depois de muita conversa, Conmebol pra lá, Conmebol pra cá, aquela coisa toda, a partida aconteceu, porém de portões fechados. Então assim, essa questão política no Peru preocupa e muito a Conmebol. Em 2019, a mesma coisa no Chile, né? A final seria em Santiago, no Chile. Acabou que ela foi para Lima, no Peru, acontecendo na capital chilena. Cabe a gente esperar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. E antes de falar sobre o documento vazado e da torcida que agora pressiona para acontecer uma reviravolta, deixa eu falar essa situação envolvendo o Rafinha Alcântara. Por quê? O que acontece é o seguinte, gente, desde 2024 o Rafinha Alcântara está sem clube, ele foi jogar no Catar e depois ele ficou sem clube. O jogador está no mercado, está livre no mercado, é meia, tem apenas 32 anos, está na idade média ali de Jorginho, de Saul que tem 30, o Pulgar tem 31, ele está na média de idade. E o que acontece?
é o seguinte, o jogador deu uma entrevista ao Charla Podcast, meio que dando uma flertada com o Flamengo, dizendo que no Brasil só faltou jogar no Flamengo. E o fato dele estar sem clube, isso pode facilitar, obviamente, a contratação dele para o Mengão. Jorge Nicola trouxe a informação que dentro do Flamengo já se discute a possibilidade de fazer uma proposta ao Rafinha Alcântara, até porque o jogador chegaria para ser uma opção ali ao Georgian de Arrascaeta, para dividir a posição ali do camisa 10, do meia armador, com o Arrascaeta. É óbvio que por uma questão física existe uma preocupação. Rafinha Alcântara é um jogador que sofreu muito com lesão nos últimos anos, mas é um jogador que tem uma qualidade que não precisa ser discutida. Passagens pelo Barcelona, passagens também pelo PSG. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse a diretoria do Flamengo, o jogador está sem clube, ele viria de graça. Você contrataria o Rafinha Alcântara? Você traria o Rafinha Alcântara para o Mengão? O que você faria se você fosse a diretoria do Flamengo? Tentaria uma proposta? Não tentaria uma proposta? Tentaria uma negociação? Não tentaria uma negociação? Como eu disse, o jogador tem 32 anos, está livre no mercado e pode ser contratado, inclusive agora. Eu acho que ainda dá tempo. Ah, não, já estamos em outubro, não dá tempo. É só para 2026. Mas o Flamengo pode aí já assinar um contrato com o jogador para 2026. Contrataria ou não Rafinha Alcântara? Traria ou não Rafinha Alcântara para o Flamengo? Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Vou falar agora sobre o protesto e a reviravolta prometida pela torcida. Gente, o que acontece é o seguinte, ontem o Vene, ele vazou um documento que prova que o Sport Clube do Recife havia vendido o mando de campo para acontecer na Arena Pernambuco lá em julho. No dia 30 de julho foi assinado o documento entre os diretores do Sport Clube do Recife e a empresa que comprou o mando do jogo. Só que não só tem isso. O que acontece é o seguinte, a empresa já fez os pagamentos, logo alguns dias depois ali, já em agosto, a empresa fez os pagamentos ao Sport Clube do Recife. E dentro do contrato existe uma cláusula que, em caso de rompimento ou desistência, o Sport Clube do Recife vai ter que pagar uma multa de 20% do valor do contrato. Ou seja, agora a torcida do Sport Clube Recife está revoltada, porque o Sport não avisou, poderia ter avisado antes, porque já estava definido antes que o jogo não aconteceria na Ilha do Retiro, poderia ter avisado o torcedor antes, não avisou, esperou a data ser marcada para poder fazer o comunicado oficial. A torcida do Sport não quer jogar lá na Arena Pernambuco, eles querem jogar na Ilha do Retiro, inclusive prometem protestos para a próxima quarta-feira contra a diretoria do Sport. E aí tem essa questão da multa. Se o Sport mudar a sede do jogo e voltar a sede para a Ilha do Retiro, vai ter que pagar uma multa que gira em torno de R$600 mil. A situação do Sport está bem complicada. É o último colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, tem a situação agora que envolve um litígio com a torcida, principalmente as torcidas organizadas do esporte. O documento foi assinado no dia 30 de julho. O contrato foi pago em agosto. O esporte já sabia, ficou quietinho, esperando ser marcado a data para fazer o anúncio que o jogo não seria na Ilha do Retiro, e sim na Arena Pernambuco. Dito isso, o torcedor do esporte está tentando uma reviravolta, está tentando convencer o clube a tirar o jogo da Ilha do Retiro, a tirar o jogo da Arena Pernambuco e trazer o jogo de volta para a Ilha do Retiro. E a nós, cabe esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Programação do Flamengo? O Flamengo treina daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, no Ninho do Urubu. Depois treina amanhã, 3h30 da tarde. Depois treina... treina amanhã... Não, na verdade treina hoje. Treina amanhã à tarde, joga na quarta-feira contra o Botafogo, treina quinta à tarde, treina sexta à tarde, treina sábado de manhã e joga domingo contra o Palmeiras.
Essa é a programação do Flamengo, treino todos os dias essa semana, até o jogo contra o Palmeiras no domingo. Lembrando que o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino na quarta-feira, enquanto o Flamengo vai enfrentar o Botafogo no Engenhão, 7h30 da noite, tá certo?